Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado à Plurivet pelo simpático, pelo gentil convite que me foi endereçado para falar aqui um pouco sobre, enfim, sobre uma determinada temática. Deram-me alguma liberdade para escolher a temática e, de facto, pensei em falar sobre a biossegurança em efetivos bovinos. Aqui um bocadinho um palavrão, mas que é uma coisa que nós no dia-a-dia fazemos e refletimos, se calhar não o suficiente. Mas também eu trouxe aqui porque a DGAV prepara-se para fazer enfim, para delegar nos médicos veterinários das OPPs algum deste de verificação sobre aquilo que está a ser feito ou não, seja nos efetivos de bovinos leiteiros, seja nos efetivos de bovinos de carne. Eu sei que eles estão a preparar ainda as listagens e os inquéritos que serão feitos nas explorações, mas eu penso que no final deste ano ou no princípio do próximo ano, a DGAV terá de facto aqui uma iniciativa estruturada sobre a biossegurança para começar a ser implementada nas determinadas vacarias, seja elas do tipo de carne, seja de tipo de leite, e portanto lembrei-me que talvez fosse oportuno falarmos aqui um bocadinho sobre estas questões da biossegurança. Deixem-me só ver se isto está a funcionar. Bom, falando aqui um bocadinho sobre a biossegurança, o que é isto da biossegurança? No fundo, a biossegurança é o conjunto das práticas de maneio que tenta reduzir as oportunidades dos agentes infecciosos, das doenças infecciosas, seja entrarem na nossa exploração, seja dentro da nossa exploração aquilo que já está presente, não circular entre os vários animais do nosso efetivo. Não é? E há vários níveis a considerar. Temos um nível nacional, nós não queremos que entrem certas doenças em Portugal, doenças das quais estamos livres. Seja a nível regional, nós temos tentativas de excluir determinadas doenças do Alentejo, por exemplo, ou em algumas zonas do nosso país ainda vacinamos contra a brucelose, e obviamente da nossa exploração. E aqui assim, dentro da biossegurança temos dois outros conceitos. Um deles é a bioexclusão. No fundo é como a bioexclusão, no fundo tem a ver com o conjunto de práticas de maneio que tenta excluir da nossa exploração as doenças que estão presentes potencialmente nas outras explorações. Por exemplo, aqui assim temos duas explorações contíguas, mas temos uma dupla cerca e que está a impedir que haja contacto direto entre os animais de uma exploração e os animais de outra exploração. Portanto, isto é um exemplo da bioexclusão. O outro conceito é o da biocontenção. O que é isto da biocontenção? É o conjunto de práticas de maneio que reduzem a transmissão de doenças infecciosas que já existem no nosso efetivo, mas entre os animais do nosso efetivo. Por exemplo, temos aqui a situação de um pasteurizador de colostro, e o pasteurizador de colostro é uma das medidas que temos para, por exemplo, impedir a transmissão de paratuberculose das vacas para os vitelos. Não é? Portanto, aqui assim é um exemplo de biocontenção. E há aqui dentro da biossegurança um conjunto de fatores de risco que representam diferentes níveis de risco em termos da entrada de agentes infecciosos na nossa exploração. Não é? Por exemplo, se nós comprarmos animais, é um risco muito elevado de estarmos a adquirir doenças. Não é? Portanto, aqui assim será o risco maior de, no fundo, introdução de novas infecções. Por outro lado, há outras situações, por exemplo, a entrada livre de visitantes é perigosa, mas será um risco um bocadinho menor. A vida selvagem também representa um risco um bocadinho menor. Portanto, há aqui um conjunto de fatores de risco, mas nem todos eles têm o mesmo impacto potencial na nossa exploração. Okay? Falando da biossegurança a nível nacional, aqui uma imagem do Reino Unido em 2001, aqui ainda há algumas caras assim mais novas e que se calhar não se lembram de ver nas notícias e ouvir aquilo que foi, enfim, a problemática toda da febre aftosa no ano 2001,
mas de facto teve um impacto bastante grande no Reino Unido. Para terem uma ideia, foram mais de 6 milhões e meio de animais sacrificados, entre bovinos, ovinos e suínos. Houve mais de 6 milhões e meio, isto representou mais de 9 bilhões de custo para o Reino Unido, e aquilo que se verificou foi que, depois de investigar e perceber aquilo de onde veio o animal, ou os animais inicialmente infectados, aparentemente o que aconteceu foi que vieram de outro país que tinha febre aftosa, vieram enfim, vamos lhe chamar enchidos, uns restos ou comida que seria alimento não cozinhado, não seria necessário cozinhar. Esses restos de alimentos foram dados a uns suínos, e esses suínos depois contraíram o vírus da febre aftosa, e depois, em fevereiro de 2021, foi determinado que o primeiro caso foi detectado em Matadouro, e até se conseguiu determinar que o primeiro caso terá vindo da exploração deste senhor, que depois desta crise foi impedido de ter animais para o resto da vida, etc, etc, porque de facto teve um impacto bastante grande sobre a saúde, enfim, determinou o abate daqueles animais todos. Agora, pergunto eu, estamos aqui a falar de febre aftosa, mas será que isto é assim, este tipo está aqui a falar de febre aftosa, isso é uma coisa tão longínqua de nós que não vale a pena nós estarmos a falar disso. Mas eu acho que se calhar não é assim um risco tão longínquo quanto isso. Em 2022, se não me engano, penso que foi em fevereiro de 2022, houve focos, pelo menos 2 focos de febre aftosa em Israel. E, de facto, vêm cá muitos compradores, não é? Nós felizmente, temos muita exportação de bovinos e de ovinos para Israel, e, de facto, vêm cá muitos israelitas comprar animais e negociá-los e vê-los e etc. E vêm cá os navios e as respectivas tripulações que vão levar os animais de cá a Israel. Portanto, será que isto é assim tão descabido, vir na roupa de um desses negociantes israelitas, vir aí uma partícula viral e que nós possamos ter aqui este problema? De facto, devemos, se calhar, pensar nisto. Para além disso, há outras questões a nível nacional que nos deixam assim um bocadinho desconfortáveis. Aqui os nossos vizinhos espanhóis, o ano passado, de facto, declararam aqui a presença deste vírus da doença hemorrágica epizootica, e reparem aqui, Vila Nova de El Fresno, em Badajoz, portanto aqui mesmo ao lado de Elvas, não é? Para além disso, varíola ovina e caprina, outra doença da qual nós estamos livres, por enquanto, tanto quanto sabemos. Teve também em uns focos, mais do que um foco, em diferentes zonas de Espanha, e isto teve um impacto bastante significativo do ponto de vista económico, porque, por exemplo, nos nossos vizinhos espanhóis, impediu a exportação de borregos encerrou o mercado para a Jordânia e para a Arábia Saudita, e, portanto, imaginem o que é, se isto entrasse cá em Portugal, o impacto que teria se nós, a certa altura, tivéssemos que fechar as nossas fronteiras para a exportação de borregos ou de bovinos para Israel, não é? Seria um desastre económico bastante significativo, não é? Pronto, portanto, aqui assim, só para chamar a atenção que se calhar estas coisas não são assim tão descabidas quanto isso, não é? Depois temos outros níveis, enfim, o nível regional e o nível de exploração da biossegurança. Temos aqui algumas doenças como a brucelose e a tuberculose, que apesar de existirem planos nacionais de erradicação há décadas, não é? Já duram há décadas, se calhar há 30 anos, não sei exatamente há quanto tempo duram, mas que por enquanto ainda não conseguiram eliminar estas doenças do nosso efetivo nacional. E aqui então as nossas, seja a nível regional, seja a nível da nossa exploração, o que nós queremos tentar fazer é garantir que estas doenças também não entram cá no nosso efetivo. Agora, será que as medidas dos planos nacionais de erradicação serão suficientes para que a nossa exploração não tenha essas doenças? Aquilo que me parece é que não, porque de facto, ultimamente tem havido vários efetivos, seja na carne, seja no leite, vários efetivos que têm tido casos positivos, não é? Seja achados de matadouro,
seja também nos saneamentos anuais, tem havido alguns exemplos de animais que são encontrados, por exemplo, com lesões de tuberculose, e que depois vamos a ver, e existe tuberculose ou brucelose nos efetivos. E isto tem um impacto muito, muito grande, não é? Por exemplo, a nível de explorações, não é o caso agora, atualmente, mas há relativamente pouco tempo houve um efetivo, por exemplo, em que foi detectada tuberculose e no dia seguinte a fábrica que recolhia o leite já lá não foi recolher o leite. Portanto, o produtor de repente teve que deitar o leite fora até conseguir encontrar uma alternativa. E isso obviamente tem um impacto muito grande enfim, na economia da exploração e até no bem-estar do produtor, obviamente. Atualmente existem de facto alguns efetivos leiteiros que têm passado por isto, mas como houve este caso há relativamente pouco tempo, há poucos anos, os contratos que têm sido estabelecidos com a indústria leiteira têm acautelado um bocadinho isto e já não é possível a indústria leiteira simplesmente dizer amanhã já não vou recolher o leite. Portanto, há aqui um período de adaptação para ambas as partes para que seja possível o produtor arranjar uma alternativa. Aquilo que tem acontecido, pelo menos dos casos que eu tenho vindo a saber, é que a indústria continua a recolher o leite, mas pode impor ao produtor o pagamento do custo de um transporte adicional para haver um tratamento térmico do leite antes dele entrar na fábrica de leite final, ok? Portanto, vai ser termizado este leite numa queijaria e depois vem então para a nossa fábrica quando já não há risco absolutamente nenhum, mesmo se fosse leite cru, de haver algum tipo de problema, ok? Portanto, isto tem sido abordado, não quer dizer que não seja um impacto económico significativo. Outro impacto significativo é o do sequestro, não é? Nós, a partir do momento em que estamos sob sequestro, a vacaria deixa de poder vender animais livremente. Pode vender para matadouro ou pode vender para aquilo que nós conhecemos na gíria como o engordador sujo, não é? Portanto, o engordador sujo é aquele que tem um estatuto sanitário semelhante ao da vacaria que tem a brucelose ou a tuberculose, mas este engordador sujo normalmente só recolhe animais já desmamados. Portanto, aquilo tem que haver um trabalho de adaptação do produtor, porque em vez de continuar a vender animais aos 15 dias, vitelos machos, por exemplo, aos 15 dias de vida, ele só pode vendê-los depois de desmamados. E isso tem algumas implicações, não é? Por exemplo, o produtor tem que ter instalações para ter estes vitelos machos na sua exploração até mais tarde. E isso, obviamente, vamos ter problemas de sobrepopulação, uma densidade animal mais elevada e com isso podemos ter mais diarreia, mais pneumonia, etc., problemas de bem-estar animal. Depois, o levantamento do sequestro vai levar, enfim, se calhar, não vamos dizer que leva um ano, mas pelo menos 8 meses, a correr tudo dentro dos prazos certos, levará pelo menos uns 8 meses até termos o problema resolvido. E isso vai ter consequências económicas elevadas para a exploração, não só pelos saneamentos, que têm um valor que não é pequeno, porque todo o efetivo que tem que ser saneado naquela altura, como também porque se a prevalência da doença for relativamente elevada, pode ser determinado como, no mês passado houve aí uma vacaria, que seria das que tem a maior média cá em Portugal, que teve que ser submetida a um abate total. Portanto, havia tuberculose, neste caso era tuberculose neste efetivo, foram feitos sucessivos rastreios, apareciam sempre um elevado número de animais com casos positivos e isto determinou que este efetivo, um efetivo com uma genética e uma produção, superlativas, tivesse que ser abatido, de facto. E isto tem a ver um bocadinho com aquilo que tem vindo a acontecer, não é? Se nós repararmos aqui, sobretudo na região do Alentejo, nós temos, reparem aqui 1,32% das explorações terão tuberculose. Isto são os dados mais recentes e agradeço aqui ao colega Telmo Nunes
por me ter reencaminhado estes dados da DGAV, e felizmente ainda não há dados mais atualizados que sejam pelo menos públicos, mas reparem aqui, em 59 explorações, em 4.661 explorações de bovinos no Alentejo, houve 59 que tiveram animais positivos à tuberculose. Mas, entre 2011 e 2018, começaram a ser monitorizadas as caçadas, nomeadamente em que eram abatidos javalis e veados, e em 39% destas caçadas havia animais com lesões sugestivas de tuberculose, e em 28% destas lesões, de facto, confirmou-se a existência do agente da tuberculose em cultura. Portanto, de facto, estas espécies silváticas, há muitas delas, muitos destes animais, que acabam por ser transmissores do agente da tuberculose bovina. Por isso eu pergunto, será que devemos deixar a responsabilidade de conter ou de não deixar entrar a tuberculose no nosso efetivo apenas com as autoridades sanitárias nacionais, ou devemos nós também tomar medidas para conseguir manter a tuberculose e a brucelose eventualmente afastada do nosso efetivo? Eu diria que em parte a responsabilidade também é do produtor. Não devemos, se calhar, deixar isto simplesmente nas mãos das autoridades sanitárias, que, enfim, não têm enfim, se há 30 anos andam a tentar erradicar e ainda não conseguiram, se calhar é porque o trabalho não está a ser completamente bem feito. E então, se calhar, devemos nós tomar algumas medidas para de facto, tentar evitar a entrada destas espécies silváticas nos nossos efetivos. Enfim, de facto, existem alternativas no mercado. Enfim, estes animais, as espécies silváticas, não vão aprender como as espécies domésticas, não é? Que levam um choque e depois andam para trás. Estes, se calhar, não é tão frequente eles contactarem com as cercas elétricas e, portanto, se calhar não vai ser tão fácil. Mas reparem aqui, por exemplo, estas são cercas de uma empresa francesa, de Lacmé, e, enfim, eles até têm aqui as especificações técnicas para controlar os ursos, não sei, qualquer dia. No outro dia andava aí um urso veio de Espanha, aí dos picos da Europa, e entrou para aí, mas depois acho que se foi embora. Assustou-se com a nossa economia ou qualquer coisa. Lá em Espanha devia comer melhor. Mas, de facto, existem alternativas, mas não serão baratas, para fazer cercas elétricas que contenham a entrada seja de javalis, seja de veados. Bom, portanto, a nível nacional podemos pensar que isto é lá com a DGAV, nós não temos nada a ver com isso. Pronto, mas de facto, e a nível da nossa exploração, será que nós podemos pensar, a responsabilidade aqui será mais nossa, e aqui podemos ter várias atitudes, podemos ter uma atitude mais proativa, ou podemos ter aquilo que no outro dia um colega dizia, que é a biossegurança por fé. Eu acendo uma velinha, e pode ser que não entre cá nada, não é? Portanto, é uma possibilidade, é uma atitude perante esta questão da biossegurança. De facto é isto, olha, acende-se aqui uma velinha ou duas e reza-se um Pai Nosso e uma Ave Maria e vamos ter esperança que as coisas não entram cá dentro, não é? Pronto. De facto, estamos aqui num período em que felizmente para nós todos, para os produtores, para os médicos veterinários, o leite está num patamar em que o preço é historicamente elevado. Já foi mais, para a maior parte, enfim, para determinados produtores, mas de facto estamos com preços que nunca tivemos. E isso é uma motivação grande para a compra de animais. Eu tenho assistido aí em vários dos meus clientes e dos meus contactos em que de facto isto é este valor, vale a pena comprar aqui umas vacas e umas novilhas para tentar aumentar a produção leiteira. Quais são as fontes, tipicamente, em que vamos comprar animais? Bom, explorações que fecham. Aquilo, economicamente, a coisa não estava a correr bem, olha, vão fechar, e nós aqui podemos comprar só novilhas, podemos comprar novilhas e vacas em produção, depende um bocadinho daquilo que nós queremos. Explorações em que a reprodução corre muito bem, tem muita recria, e as instalações não acompanharam este aumento da população. A Câmara não deixou, o PDM não autoriza, não podemos fazer um pavilhão, temos excesso de novilhas, vamos vender. E também a compra fora do país. Tipicamente, começando por França, quando acabam as francesas vamos à Alemanha, por aí fora.
Qual é que é aqui o menos perigoso? De facto, enfim, será que há um menos perigoso ou não? Não sei. Começando aqui pela exploração que fechou. Uma das coisas que podemos pensar é, será que esta exploração fechou também por razões sanitárias? Será que eles tinham lá problemas que faziam com que, tinham tantos problemas sanitários e doenças que isso acabou por determinar um maior problema do ponto de vista económico? Como é que nós podemos tornar a compra destes animais mais segura? Se nós formos comprar animais a uma exploração, um dos pontos que nós devemos considerar é a problemática da saúde do úbero, a presença de agentes de mamitos. Não é? Vamos comprar vacas em produção, mas elas se calhar vêm aqui com uns agentes manhosos de mamitos. E então o que nós podemos fazer, de forma relativamente barata, é um PCR em leite de tanque na exploração de origem destes animais. Ok? Portanto, vocês por 25 euros mandam uma amostra do leite de tanque da exploração de origem e este PCR é um PCR que vos vai dar a indicação da presença de 15 agentes de mamite e mais ainda um de... onde é que ele está? Este diz respeito à resistência à penicilina. Ok? E aqui, com este investimento relativamente baixo, vamos conseguir pelo menos perceber se existe a circulação naquela vacaria onde nós vamos comprar os animais de alguns agentes, nomeadamente os agentes contagiosos, que são estes que vocês estão aqui a ver, este Streptococcus agalactiae, que só vive dentro da glândula mamária, ele não vive nas camas, não vive em mais lado nenhum, a não ser na glândula mamária, o Staphylococcus aureus e o Mycoplasma bovis. Acresce a isto que este Mycoplasma bovis não cresce nas placas de cultura convencionais. Não há muitos laboratórios cá em Portugal que façam cultura para Mycoplasma bovis. E, portanto, de facto, é útil nós sabermos se naquela exploração estamos eventualmente a comprar vacas que têm um agente que nós não conseguimos ou temos muita dificuldade em detectar e para o qual não existem besnagas de antibiótico capazes de destruir estes agentes. Se nós fôssemos comprar novilhas antes de parirem a primeira vez, o risco era um bocadinho mais baixo. À partida não tinham contactado nem com o agalactiae nem com o aureus. Com o Mycoplasma até podiam ter contactado, porque é o único agente que mesmo só pela ingestão do leite da mãe, de facto podem provocar mamite nos animais depois ao parto. Se já pariram e estão a ser ordenhados, então uma das coisas que podíamos fazer era olhar para um contraste leiteiro, se existir, ou irmos nós fazer um contraste leiteiro, não é? Irmos nós tirar leite à mão, mandamos para o laboratório interprofissional do leite e por 75 cêntimos por amostra conseguimos saber as células somáticas destas vacas e podemos selecionar apenas as vacas que têm células somáticas relativamente baixas. A seguir aqui a esta parte da saúde do úbero, muitas vezes o que vamos fazer é procurar aí os grandes vírus, os vírus que nós falamos com mais frequência, que são o BVD e o IBR. Eu não vos vou amassar aqui muito, até porque isto deve resultar depois de uma conversa entre produtor e médico veterinário acerca aqui do BVD e o IBR, mas, enfim, adiantando, o que é que nós podemos ir fazer? Podemos ir procurar evidência da presença do vírus no nosso leite de tanque. Mais uma vez, um PCR de leite de tanque vai-vos custar entre 25 e 30 euros e vocês sabem se alguma vaca está a excretar. Se o efetivo estiver vacinado, podemos fazer o mesmo tirando sangue às novilhas, podemos juntar o sangue até de 20 novilhas e ver se alguma tem vírus, se o sangue de alguma tem vírus. Se o efetivo não estiver vacinado, podemos procurar isso em anticorpos, não é? Se existirem anticorpos num efetivo não vacinado, à partida é porque o vírus está a circular. Aqui, assim, no caso do BVD, existe uma particularidade, é que os técnicos chamam o vitel de Troia. O vitel de Troia, por analogia ao cavalo de Troia. O cavalo de Troia entrou com os soldados lá dentro e eles, assim, conseguiram vencer aquela batalha, não é? Aqui o vitel de Troia, o que é isto do vitel de Troia? É numa vaca que contactou o vírus, em que o vírus foi para o vitel, enquanto ele estava no útero, este vitel ficou um animal persistentemente infectado, o tal PI, que vocês tanto ouvem falar no caso do BVD. A vaca ficou saudável, não ficou virémica, e depois, se ela foi comprada nesta fase, ela é uma vaca que
não está a excretar vírus do BVD, mas quando o vitelo nascer, ele vai excretar grandes quantidades de vírus e vai ser um foco de infecção nesta exploração. Portanto, comprando um animal que não está a excretar, não quer dizer que ele não seja portador de um vitelo que esteja a excretar. Para o IBR, podemos, enfim, aqui a utilização da pesquisa de antigénio é pouco útil, mas podemos procurar, se os animais não foram vacinados, podemos ir procurar anticorpos para ver se o vírus está lá a circular, mesmo que tenham sido vacinados. Se foi com uma vacina marcada, podemos fazer a mesma essa procura de anticorpos pelos anticorpos contra o vírus de campo. Aqui só uma nota em relação a um aspecto particular aqui do IBR. O IBR é um vírus herpes, não é? E há aquelas pessoas que têm aqui o herpes labial e em alturas de stress aquilo volta em força e depois tem ali umas lesões. Estes vírus herpes, uma das características que têm é que de facto eles podem estar sob uma forma latente, ou seja, não se está a multiplicar, não está ativa e pode estar inativa durante meses ou anos e isso faz com que os anticorpos possam desaparecer da circulação. Portanto, no limite, no caso do IBR, podemos ter um animal que é seronegativo, não tem anticorpos contra a IBR, mas que numa altura de stress vai haver multiplicação viral, excreção viral e este animal pode voltar a ser infectante. Okay? Portanto, aqui assim, no fundo, isto, enfim, deve condicionar que analisar apenas os anticorpos, ou a presença de anticorpos num animal individual que queremos comprar, pode não ser suficiente para sabermos se ele tem ou não IBR. Convém saber na sua exploração como um todo e não apenas naquele animal individual. O mesmo se passa aqui um bocadinho em relação à paratuberculose. O que é isto? A paratuberculose não tem nada a ver com a tuberculose, é uma doença que, enfim, o agente da paratuberculose vai se localizar no intestino e ao localizar-se no intestino vai provocar inflamação a nível intestinal. Ok? E, portanto, o que acontece no intestino? O intestino normalmente é um órgão de paredes muito finas para os nutrientes passarem do intestino, do interior do intestino, para a corrente sanguínea. E o que acontece com a paratuberculose é que o intestino fica espesso e os nutrientes já não passam, ou não passam com tanta facilidade. Então a vaca come, mas cada vez vai ficando mais magra porque os nutrientes não estão a chegar à corrente sanguínea e eventualmente esta vaca vai acabar por morrer. É uma doença de muito difícil diagnóstico individual, porque os anticorpos vão aparecer muito tardiamente. Só quando a vaca está, por exemplo, com sinais clínicos, ou já há alguns anos infectada, é que esta vaca de facto vai ter anticorpos. Então o que vamos fazer é procurar o agente onde? Bem, se o agente está no intestino, vamos procurar nas fezes. Como é que se costuma fazer esta pesquisa? A pesquisa é feita por PCR numa amostra de fezes de muitos animais. Por exemplo, numa vacaria leiteira, o que se costuma fazer é, no parque de espera, passaram as vacas todas pela ordenha. No parque de espera, vamos andar ali a recolher um bocadinho de fezes e fazemos uma pesquisa. PCR, olha, é positivo ou é negativo? E isto dá-nos o estatuto da exploração, não nos dá o estatuto do animal individual e isto é útil para de facto depois perceber se naquela vacaria há ou não há paratuberculose. Enfim, eu não me vou alongar, isto tem aqui, olha, leptospira, neospora, febre Q, fachila, aqui vocês, isto é uma conversa que tem que ser tida entre o produtor e o médico veterinário e perceber quais são os riscos e o que é que isto de facto o que é que pode ser feito ou não em relação a isto. Depois decidida a compra dos animais, sim senhor, olha, vamos avançar com a compra de animais, vamos fazer estes testes, estes não, isto já está aqui muito caro, vamos fazer um protocolo também de recepção destes animais. O que é que vamos fazer? Eles vão chegar e o que é que lhes vamos fazer? Vamos meter no meio das outras? Vamos fazer algum tipo de tratamento especial? O que é que vamos fazer? Em muitas situações o que vamos fazer é uma vacinação contra os agentes que existem na vacaria e que não existem nestes animais. Por exemplo, vêm vacas de França,
vêm vacas da Alemanha, zonas livres de IBR e de BVD. Se nós na nossa vacaria temos IBR e BVD, temos que fazer uma vacinação para que essas vacas, quando chegarem, ao fim de algumas semanas, vão estar protegidas e não vão abortar ou não vão ter doença respiratória, etc, etc. Vamos fazer, por exemplo, uma desparasitação. Vêm lá de França, andavam na pastagem, nós agora vamos fechá-las, mas elas vêm com parasitas, até podem vir com fascíola. Vamos fazer um tratamento. Vamos fazer um pedilúvio, não é? Aqui a dermatite digital é uma doença contagiosa, é provocada aqui por um agente chamado treponema, género treponema, é contagioso, mas é controlável por um pedilúvio. Portanto, os animais chegaram do caminhão e, à saída do caminhão, vamos fazer um pedilúvio para tentarmos diminuir aqui a possível transmissão deste agente entre as vacas. Lembrem-se de uma coisa, não é preciso nós comprarmos vacas para entrar o treponema, para entrar a dermatite digital na nossa exploração. Uma pessoa, uma equipa que vá fazer a aparagem funcional e a aparagem curativa dos cascos na nossa vacaria, por exemplo, mês a mês, ou de 15 em 15 dias, ou seja lá quando for, nas facas, nas botas, no tronco, pode levar este agente e estarmos aqui, no fundo, a disseminar um agente, enfim, mesmo sem entrar vacas, nestes equipamentos podem, de facto, entrar estes agentes. Outro cuidado que temos de ter aqui com animais comprados no estrangeiro, enfim, tem um bocadinho a ver com aquilo que eu estava a dizer em relação a zonas livres de BVD e IBR, tem a ver com outros agentes que eles normalmente não são expostos. Eu lembro-me, por exemplo, e aqui o amigo Bernardo Cortes, se calhar também se lembra, aqui numa vacaria não muito longe daqui, era uma vacaria de grandes dimensões em que compravam vacas periodicamente, e eu lembro-me de virem pelo menos dois caminhões de novilhas da Dinamarca. E estas novilhas, passado algum tempo, começámos a vê-las com hemoparasitoses, sinais clínicos daquilo que nós chamamos a febre da carraça. Não é? A tremerem, muitas a morrerem. Porquê? Porque estes animais lá na Dinamarca, de onde vinham, contactavam com relativamente poucas carraças e se calhar poucos hemoparasitas, não é? A babésia, a tailéria, a anaplasma. E quando cá chegaram, começaram a contactar com estes agentes. As nossas vacas já tinham imunidade, aquelas vacas chegavam de fora, não tinham imunidade e começaram ali a cair. Agravado por uma outra situação. Nesta vacaria, na sala de ordenha, tinham a mania de dar ocitocina por via endovenosa. Esta vaca não dá leite, toca de levar ocitocina na veia. E então andavam a dar injeções de ocitocina endovenosa a estas vacas todas e a passar muito, muito eficazmente estas hemoparasitoses entre animais. Portanto, atenção, estes animais, se vêm da Dinamarca e vêm potencialmente desprotegidos, façam um agente ou agentes que nós cá já temos e com o qual estas nossas vacas já estão muito habituadas a conviver, vamos ter que, se calhar, pelo menos naquela altura de maior stress da chegada ou eventualmente do parto, tentar protegê-las, por exemplo, com um acaricida ou alguma coisa que controle as populações de carraças. Para além disso, vamos fazer uma quarentena a estes animais. Dizem-me logo, eu não tenho espaço para isso na minha vacaria. Pronto, é verdade, ninguém tem espaço. Quer dizer, o que nós temos é vacas a mais nos cubículos que temos, não é o contrário. Mas uma quarentena pode ser feita na rua. Uma cerca elétrica e tem um bebedouro, tem ali... e improvisa-se uma quarentena. As quarentenas das vacarias onde eu trabalho, mais ou menos, têm todas estas características. É tudo assim uma coisa mais ou menos improvisada. Mas é importante termos uma quarentena por duas razões principais. Por um lado, estes animais acabam de fazer uma viagem. Chegam, têm uma comida diferente, uma hierarquia social diferente, fizeram uma viagem de 2 dias, por exemplo, vão ter stress e esse stress vai provocar a eliminação destes agentes infecciosos novamente. E, portanto, vamos conseguir detectar a presença de doenças se tiverem estes animais numa quarentena. A outra situação tem a ver com a vacinação. Chegam os animais à vacaria, vacinamos. Passados 3 semanas, vamos vacinar outra vez. Se nós vacinássemos e puséssemos os animais logo no nosso efetivo, eles não iam estar protegidos. Não é por darmos a vacina que vamos gerar anticorpos imediatamente. Isso vai levar 3 semanas ou 4 a conseguirmos ter um título de anticorpos que seja realmente protetor. Portanto, de facto, esta quarentena parece assim uma coisa do outro mundo e descabida, mas ela é útil para este tipo de situações.
Outra questão que às vezes, com a qual eu às vezes sou confrontado, às vezes dizem, a minha exploração é fechada, isto desde 1900 e troca ao passo que não entra cá animal nenhum. Agora, a minha recria vai para outra exploração, onde eu também tenho, já agora tenho lá umas vacas de carne. E as vacas de carne eu comprei a 3 ou 4 vizinhos que acabaram, e todos os anos lá meto 2 touros. A exploração deste senhor não é fechada. Okay? Portanto, ele na vacaria de leite não mete animais de novo, não compra vacas para lá. Mas se as suas novilhas estão noutro sítio a contactar com animais com múltiplas origens, a exploração deste senhor não é fechada. Portanto, temos de ter a noção do que é de facto uma exploração fechada. Nos efetivos de carne, as situações mais frequentes em termos de questões de biossegurança têm a ver com a introdução muito frequente de touros de cobrição, não é? Nós aqui pouco ou nada fazemos inseminação artificial, com a compra de novilhas. Se formos ali fora, vemos também a situação das feiras, dos leilões, que acontece ao contrário do que acontece nas vacas de leite, e eventualmente da nossa expansão do efetivo com a compra de vacadas que estão a acabar, não é? Agora estamos aí, está as vacadas todas a acabar neste período por causa da falta de alimento e haverá aí oportunidades, enfim. Mas aquilo de longe que será mais frequente é de facto a introdução do touro de cobrição na nossa vacada. Enfim, há pessoas que todos os anos vão comprar touros para introduzir na vacada. Aqui, mais uma vez, devemos conhecer não só o nosso estatuto, mas também o estatuto da exploração de origem, e vamos fazer um bocadinho aquilo que fazíamos para as vacas de carne. Vamos olhar aqui para o BVD e para o IBR, sendo que, como já disse, no caso do IBR, não é suficiente testar aquele animal. Temos de testar alguns animais daquele efetivo para perceber se naquele efetivo há ou não, porque pode ser seronegativo e ser positivo. Ok? Portanto, podemos ir à procura aqui nos animais jovens, depois de passar a imunidade maternal, portanto, aqui entre os 9 e os 12 meses, procurar anticorpos. O caso do BVD, podemos testar para ver se ele tem antigénio no sangue e, portanto, é um touro persistentemente infectado, mas há também aqui uma situação especial aqui com o BVD. Um touro que seja transitoriamente infectado, portanto, passou por lá o vírus, ele esteve doente durante um tempo e depois desapareceu o vírus, este touro pode ter o vírus acantonado nos testículos. De facto, pode até, enfim, no caso deste artigo aqui, assim, tinha um touro que durante 5 anos esteve a excretar vírus de BVD, sendo ele negativo, não é? Não estava a excretar, portanto, não tinha circulação no sangue do vírus, mas no sêmen dele, durante 5 anos, este touro excretou vírus do BVD. Portanto, atenção, nos exames andrológicos, pode-nos ser exigido até a certo ponto que, sim senhor, testámos este touro para BVD, mas o que é que testou? Foi o sangue? Então quero também ver o sêmen a seguir. Ok? Portanto, sendo aqui a transmissão venérea, obviamente muito mais frequente, porque aqui muito menos se faz a inseminação artificial. E, enfim, depois há outras doenças que terão relativamente menos importância. Portanto, aqui assim, se fôssemos falar dos efetivos de carne, era a mesma coisa. BVD, IBR, leptospirose para tuberculose, aqui conseguíamos ir para as mesmas doenças e arranjávamos maneira de testar os efetivos. E, eventualmente, há outras doenças que, na maior parte das vacas de leite, das vacarias leiteiras, não temos assim tanta preocupação, não nos lembramos dela, mas no caso das vacas de carne haverá mais besnoitiose. Ok? Portanto, a besnoitiose é uma doença enfim, multissistémica, que poderá provocar impacto, sobretudo reprodutivo, mas tem este impacto cutâneo. Isto, por acaso, é uma vacaria leiteira, mas porque é mais o meu tipo de cliente, são mais vacarias leiteiras, e, de facto, aqui esta exploração tinha uma grande prevalência de besnoitiose. Ainda se desconhece muito sobre aqui a doença, ainda não se sabe quais são os hospedeiros intermediários, mas é possível testar. Portanto, podemos tirar sangue e, como não há vacina, podemos ver se há ou não anticorpos para esta doença. Independentemente dos animais, nós próprios, e aqui se calhar tínhamos muito a aprender com os nossos colegas suinicultores, que há décadas têm, enfim, boas práticas
em termos de biossegurança. O nosso equipamento, nós normalmente, enfim, quem trabalha mais com vacas de leite, de facto, tipicamente usa botas de borracha e podem ser lavadas com água ou mais qualquer coisa, mas ainda não há muito hábito de haver o vestuário dedicado ao visitante, ok? Portanto, os produtores deviam ter, idealmente, para tentarmos ter aqui estas questões da biossegurança bem precavidas, os produtores deviam ter lá roupa dedicada ao visitante, seja ele o veterinário, seja ele outro tipo de visitante, mas termos a roupa, e às vezes nas equipas temos uma veterinária de 1,5 m e um veterinário de 1,90 m, temos que arranjar aqui uma coisa que chegue para todos, mas isso arranja-se. Aqui os produtores holandeses têm de bovinos de leite têm um bocadinho mais este hábito do que os produtores portugueses, pelo menos aqueles que eu conheço. Depois temos aqui outras fontes potenciais de transmissão, e um deles é também o estrume e o churume de outra exploração. Nós às vezes, o vizinho tem mais estrume, precisa da nossa área para fazer o espalhamento, ou nós não temos estrume que chegue e queremos aumentar o nível de matéria orgânica, e até vamos pedir, venha de lá estrume. Aqui assim, de facto, existem alguns agentes que podem ser transmitidos através do estrume, por exemplo, aquele que eu estava a dizer há bocadinho da paratuberculose. Não é? Este agente tem ainda uma característica particular, é que é muito resistente no meio ambiente. Aí uns trabalhos de uns colegas australianos verificaram que à sombra, não é? E basta ser, à sombra, este agente mantinha-se vivo durante até 17 meses. Portanto, passado um ano e tal, ele ainda conseguia, havia uma vaca que ia pastar, um vitel que ia pastar naquela pastagem e ainda conseguia adquirir a infecção a partir daquela pastagem. Para além disso, é o mesmo agente que provoca a paratuberculose nas ovelhas e nas vacas, e até nos coelhos e nos veados. Portanto, é um agente que passa muito eficazmente a barreira entre as espécies. Portanto, nós não vale a pena termos muito cuidado com os bovinos e andarmos ali com alguns cuidados, se depois temos lá umas ovelhas que a gente não faz ideia do seu estatuto sanitário em relação à paratuberculose. Portanto, ovelhas podem ter paratuberculose e podem transmitir às vacas sem qualquer tipo de problema. Outras questões em relação ao estrume têm a ver, por exemplo, com o estrume da avicultura. Não é tão frequente quanto isso, mas em algumas zonas do país poderá ser utilizado, e o estrume da avicultura tem de facto, sobretudo, o potencial de transmissão do chamado botulismo. O botulismo é o que esta vaca aqui tem, e é aquilo, enfim, a toxina deste Clostridium botulino é aquilo com que se faz o botox, no fundo. E o botox, não é? As pessoas, eu já não digo senhoras, que é para não ser veiado, as pessoas, porque haverá homens que também fazem. O botox é aquelas injeções que se fazem para eliminar as rugas de expressão. E o botox o que faz é o que faz a toxina do Clostridium botulino. Provoca paralisia motora. Portanto, esta vaca começa por não conseguir mexer as patas de trás, a certa altura deixa de comer e de beber porque não consegue movimentar estes músculos e acaba por morrer com paralisia dos músculos respiratórios. E isto muitas vezes tem a ver com a incorporação de estrume de avicultura nas nossas pastagens ou em ser preparada forragem a partir desses campos. O estrume de suinicultura é outra, aqui sobretudo em relação à leptospirose. Os suínos podem estar a excretar leptospira sem ter doença clínica e nós espalhamos o estrume e passado algum tempo temos leptospirose nas nossas vacas. E depois temos as outras aqui mais em relação às pragas, há coisas que enfim, é obrigatório, temos ali um acordo com uma empresa que vai lá pôr aquelas caixinhas com os raticidas e com os rodenticidas e etc, mas esquecemos às vezes da ameaça que vem de cima. Aqui um trabalho espanhol em zonas, vamos dizer, não urbanas, mas à volta das metrópoles, em que havia contacto destes animais, das aves, provavelmente com aterros sanitários, e enfim, se vocês forem ali a Beja e andarem um bocadinho ali vem logo ali um aterro sanitário, e o que é que lá vem em cima? Cegonhas.
E é engraçado que aqui estes investigadores espanhóis verificaram que 22% das cegonhas estavam a excretar salmonela nas suas fezes e, portanto, tinham o potencial também de contaminar os nossos bovinos com estes agentes. Enfim, não falo aqui das gaivotas, porque não é tão frequente nas zonas em que há vacarias, pelo menos na zona em que é um movimento. A recolha de cadáveres, eu acho que já tem havido uma tentativa dos produtores colocarem os pontos de recolha de cadáveres mais próximos da saída da vacaria, para não haver a entrada do caminhão muito profundamente, mas às vezes esquecemos do caminhão que vai buscar as vacas de refúgio, não é? Portanto, todas as semanas vai lá o caminhão buscar 7, 8, ou seja lá quantas... É muito frequente haver quase uma rotina semanal. Todas as semanas sai um X número de animais da nossa vacaria. E este caminhão pode vir com 7 ou animais de 5 ou 6 origens diferentes, entra lá, os animais até estão nervosos, estão ali a defecar por todo lado, e chega ali, carrega 3 ou 4 e lá vão eles para Famalicão, ou seja lá onde for. Não é? Portanto, aqui assim... Esta recolha também devia ser tão perto quanto possível da saída da vacaria, para não haver aqui a entrada, mesmo profundamente, na nossa vacaria. Bom, isto tudo a ver mais com a bioexclusão. Passávamos agora aqui para a biocontenção e mais rapidamente, agora já não vos vou chatear assim muito, não é? Como volto a dizer, a biocontenção o que é? É o conjunto destas práticas de maneio que fazem, enfim, ou que tentam evitar a transmissão dos agentes infecciosos dentro dos animais da nossa exploração. Portanto, doenças que já lá estão, vamos tentar que elas não circulem livremente, estes agentes infecciosos, não circulem livremente entre os nossos animais. Por exemplo, um vitelo com diarreia, será que o devemos separar? Está com diarreia, olha, vamos separá-lo, agarramos nele, vamos pô-lo noutro sítio para ele não estar a contaminar os outros. E um vitelo com pneumonia, fazemos a mesma coisa. E uma vaca com mamite, devemos ordenhá-la à parte, não devemos? O que é que devemos qual deverá ser a nossa prática? E aqui, de facto, nós devemos, só valerá a pena isolar os animais quando, de facto, aqui os agentes que estão a provocar a infecção não estejam a circular já livremente no ambiente da nossa exploração. Por exemplo, pensando aqui na diarreia dos vitelos, a maior parte dos agentes de diarreia neonatal nos vitelos já estão a ser excretados pelos vitelos mesmo antes deles estarem com diarreia. Portanto, as fezes de um vitelo saudável, se nós fôssemos procurar, provavelmente alguns encontrávamos que já tinha coronavírus, já tinha rotavírus, já tinha criptosporídeo. Portanto, não é preciso o animal ter diarreia para, de facto, ele já estar a excretar. Portanto, isolar este animal para ele não estar a excretar estes agentes para o ambiente não faz muito sentido. Não quer dizer que não possamos diminuir o contacto. Aqui esta vacaria, como nas outras todas, tem aqui uma janelinha para o vitelo do lado e quando esta vitela tem diarreia, eles põem aqui uma cortinazinha de plástico que faz com que as fezes deste vitelo não vão para o lado. Ok? Portanto, aqui assim, outra coisa que eles fazem bem é que o vitelo com diarreia é o último vitelo a ser tratado. Nós primeiro tratamos os saudáveis todos e só depois é que vamos olhar para o vitelo com diarreia, que é para não andarmos com as nossas botas a passar os agentes de uns vitelos para os outros. Isso, de facto, às vezes enfim, se refletirmos um bocadinho sobre isto, enfim, é engraçado, porque os agentes que provocam diarreia neonatal todos têm que entrar pela boca do vitelo, não é? Os vitelos ficam com diarreia por rotavírus ou por cripto, ou seja lá o que for, porque ingeriram estes agentes. E é curioso, porque estes vitelos, há muito pouca coisa que lhes passa pela boca. Eles bebem água, bebem leite, concentrado muito pouco, e cama quase nem lhe tocam, a palha da cama quase nem lhe tocam. Mas a verdade é que em muitas vacarias mais de 50% dos vitelos têm diarreia. E de alguma maneira ela foi para lá dentro da boca deles. A verdade é que em muitas situações estes vitelos contactam com os agentes de diarreia logo mesmo ao passar no canal do nascimento. As nossas vacas, na altura do parto, muitas delas
estão em imunossupressão. O seu estado imunitário não é o estado normal, não tem uma imunocompetência por aí além. Elas estão mais fracas e começam a excretar estes agentes da diarreia. E não será tão pouco frequente quanto isso que o vitel, na altura do nascimento, já contacta com estes agentes de diarreia. Okay? Portanto, de certa forma, podemos assumir que todos os vitelos com que nós contactamos podem, de facto, estar a excretar agentes de diarreia, mesmo que não tenham sinais clínicos de diarreia. E por isso, o que nós temos que fazer em termos de biocontenção é, assumindo que eles todos estão a excretar, é tratá-los quase todos como se fossem doentes. Como? Por exemplo, a tetina deve ser sempre no mesmo vitel. Não é? Podemos ter um balde, pode estar numerado, ou um biberon numerado, e aquela tetina deve acompanhar o vitel desde que ele chegou até que ele se foi embora. Como eu disse há bocado, devemos trabalhar dos mais jovens para os mais velhos. Os mais velhos, por definição, já tiveram mais tempo para contactar com estes agentes e, portanto, devemos sempre trabalhar dos mais novos para os mais velhos. Outra coisa que não é feita, mas que é simples e é bastante económica, é a lavagem e o pé-dilúvio das vacas, das botas. Portanto, por exemplo, o tratador dos vitelos, olha, agora foi ali fazer um parto à maternidade, depois foi inseminar 3 vacas, depois foi à farmácia, foi lá buscar medicamentos, foi ao viteleiro, injetou 3 com pneumonia e depois foi tratado do vitelo. O que ele leva nas vacas, nas botas, há de ser um cocktail de rotavírus, coronavírus, cripto, etc, etc. E, portanto, seria boa política haver um pé-dilúvio, não é? Uma tina com uma esponja e ele mergulhava lá as botas antes de ir para o viteleiro fazer um determinado tratamento. Aqui no campo, se estivermos a falar de vacas de carne, é conveniente, de facto, e facilita o maneio, nós termos os partos a acontecer numa zona limitada da nossa exploração, não é? Estamos mais atentos, vemos o que está a acontecer. Agora, esta zona limitada, se calhar, não é conveniente ser sempre a mesma desde o início da época até ao fim da época, porque à medida que o tempo vai avançando, vai havendo mais excreção destes agentes e, portanto, no fim da época de partos, vamos ter muito mais diarreias porque o ambiente está muito mais contaminado. Portanto, e eventualmente fazer uma mudança destes parques de partos. Relativamente à doença respiratória, será que vale a pena valerá a pena agarrar nestes animais? Olha, este está com pneumonia, eu vou já mudá-lo de sítio para não estar a excretar. Aqui passa-se um bocadinho aquilo que acontece também com os vitelos. A maior parte dos agentes de doença respiratória existem, sobretudo os bacterianos, esta Mannheimia, estes histófilos que vocês ouvem falar de vez em quando, já existem nas fossas nasais dos vitelos saudáveis. Aquilo que nós chamamos os agentes primários, portanto, agentes que podem de facto provocar diarreia e que normalmente lá não estão, são os vírus e o micoplasma. Portanto, o que é que podemos fazer? Não vamos separar os animais, mas vamos assumir, mais uma vez, que todos aqueles já podem estar a excretar estes agentes. Então, o que é que temos que fazer para tentar fazer aqui uma biocontenção? Olha, vacinar contra os agentes virais e tentar melhorar a ventilação ou diminuir a densidade animal para que, se um vitelo tossir aqui, os aerossóis não vão logo diretamente ter com o outro vitelo ali em frente. Não é? Portanto, reparem aqui, isto não é cá em Portugal, mas reparem aqui assim, aqui com uma cama muito alta, isto está cheio de amoníaco, com janelinhas pequeninas e uma densidade elevadíssima de animais, com certeza que não vamos ter aqui pouca doença respiratória neste efetivo. Amidos por agentes contagiosos, volto a falar daqueles tais agentes, os 3, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae e o Mycoplasma bovis. Muito eficazmente transmitido pelas mãos dos ordenhadores, pelos panos ou papéis, se for o mesmo usado em vários animais, e pelas tetinas. Não é? E aqui assim podemos usar aqui desinfetantes, ou alguns automatizados, tipo sistemas de airwash, ou seja lá o que for, ou este que é manual, e que faz a desinfecção das tetinas, normalmente com água e ácido paracético. Idealmente estes animais deviam ser também ordenhados em último lugar, etc, etc. Mas estas sim, se não as isolarmos, vamos ter que promover algum tipo de, medidas para travar aqui a transmissão entre vacas. A paratuberculose, já disse,
Já falámos há bocado aqui, é esta tal doença incurável que afeta o intestino e que leva à morte dos animais. E a maior parte das infecções de paratuberculose vai-se produzir nos vitelos ao beber o leite da mãe e ao contactar de alguma maneira com fezes da mãe ou de animais dessa idade. Ok? Portanto, por isso é que uma das medidas de controle é a tal pasteurização do colostro e, eventualmente, do leite de desperdício, porque, de facto, é uma medida, é das medidas mais eficazes. Aqui, assim, só por curiosidade, um trabalho que nós fizemos lá na faculdade, isto foi publicado em 2017, em que nós fomos olhar para o leite de desperdício que era dado aos vitelos em 31 vacarias, e em 51% dessas vacarias, o leite de desperdício que estava a ser dado tinha o agente da paratuberculose. Portanto, o leite de desperdício estava a perpetuar a paratuberculose nestas vacarias e, portanto, faz sentido, de facto, o investimento nos pasteurizadores nestas situações. Finalmente, só para concluir aqui com uma outra doença, eu não falei desta doença no decorrer da apresentação praticamente, a neosporose é um parasita que provoca aborto tardio, normalmente, e que tem aqui várias formas de transmissão. Ela pode ser transmitida da vaca para o cão, o cão vai lá e come uma placenta ou um bocado do aborto, e depois nas suas fezes ele vai excretar o agente, pode ir para cima da comida da vaca e ela vai apanhar aqui, completar o ciclo e vai ter neosporose. Okay? E esta chamamos nós a transmissão horizontal. E pode ter também uma outra transmissão que é a vertical. A vaca vai dar origem a uma vitela que também tem neosporose. Okay? As duas, nós podemos interromper as duas, fazer a biocontenção da neosporose. Como? Bom, podemos ter cães na exploração, mas não há solta. O cão não pode andar ao pé das vacas. Aí paramos a transmissão horizontal. E aqui, se nós tivermos um aborto tardio e até se quisermos fazermos a análise e sabemos que tem neosporose, esta vaca, que é leiteira, nós nunca mais a vamos inseminar com sêmen de leite, vamos passar a inseminar com sêmen de carne. Porque assim vai sempre gerar vitelas ou vitelos de carne que nunca vão ficar na nossa exploração e quando esta se for embora, nós vamos ter o problema resolvido. Ok? Portanto, aqui assim, mesmo nesta situação, é possível, com múltiplos tipos de transmissão, fazer a biocontenção das doenças. Em conclusão, de facto, e em preparação também daquilo que vai ser a nova, o que vem aí promovido pela DGAV em termos de biossegurança para os ADS, provavelmente, devemos fazer uma discussão e uma reflexão sobre a biossegurança. É recomendável tomar medidas de controle das espécies silváticas, porque não conseguimos, de outra maneira, eu acho que não conseguimos manter a tuberculose e a brucelose fora das nossas explorações. A compra de animais pode ser feita, obviamente, não vamos dizer que não, mas deve haver uma discussão longa entre o produtor e o médico veterinário para perceber que tipo de análise deve ser feita e qual deve ser o protocolo de recepção destes animais para as coisas correrem bem. E devemos exercer estratégias de biocontenção no nosso dia-a-dia, porque nas várias doenças temos que assumir sempre que mesmo um animal saudável vai estar a excretar, seja agentes de diarreia neonatal, seja de doença respiratória, e, portanto, o ideal é mantermos sempre as regras em funcionamento, assumindo que eles estão a excretar estes agentes infecciosos. Muito obrigado pela vossa atenção e estou aberto à discussão. Obrigado. Muito boa tarde. Eu havia há pouco falar sobre o problema da salmonela, em que os pombos eram uma problemática. A pergunta que eu faço é qual é a possibilidade de conseguirmos controlar a densidade de pombos nas explorações. Porque, segundo eu percebi, não sendo uma árvore sintética, não se pode matar. E, portanto, como é que se faz um controle dentro da exploração de uma árvore que vem das cidades, onde também há uma densidade local, caso de Santarém, concreto, e que vai para as explorações e que entra dentro de um ovilo ou qualquer coisa que come grande parte de coisas e ficando dentro dos comedores com problemas complicados de sanidade. A
Eu acho que há várias possibilidades de fazer o controle. Há a possibilidade de colocar armadilhas e eu pelo menos conheço algumas vacarias que têm contratos, não sei se são assim os contratos muito formais, mas em que há pessoas que montam armadilhas para os escolher e depois os tiram das explorações. Penso, Miguel, que é permitido fazer o abate dos Em relação ao abate é possível por causa dos problemas sanitários. Desde que até 200 metros, se não me engano, da exploração. 100, 200 metros. O ICNF dá essas autorizações. Até 200 metros da manjedoura, por exemplo. Temos que conseguir justificar isso. Em ambientes mais urbanos, será, enfim, sei lá, eu imagino que em certas zonas de Barcelos ou de Vila do Conde, 200 metros da exploração já estamos com problemas, já estamos em cima. Eu, pelo menos na minha zona, eu moro numa zona urbana e a Junta anuncia, não sei até que ponto é que aquilo é eficaz, mas anuncia pombais contraceptivos. Não sei se aquilo funciona ou não sei o que é que eles lá põem, mas eu sei que aquilo que eles anunciam que aqueles pomos vão acabando porque não se conseguem lá multiplicar. Não sei. Sim? Não sei quem. Boa tarde. Antes de mais, parabéns pela apresentação. Acho que estava muito clara e, pelo menos, eu gostei muito. A minha questão é relativamente à paratuberculose. A minha experiência, pouca, mas é que o diagnóstico é dado apenas e através de sintomas, cada vez mais, desvalorizando um bocadinho, se calhar, a doença em si. Queria saber se, da sua experiência, se efetivamente os criadores já estão mais preocupados com isso, se cada vez mais procuram fazer testes, porque, por norma, uma vaca de leite, vemos uma vaca magra com diarreia, é para tuberculose e pronto, não fazemos mais nada. Era para saber se neste momento continua assim ou se já estamos mais preocupados com o tema da paratuberculose, que acaba por ser um bocado silencioso ou de não ter a devida importância, digo eu. Obrigada. Vários aspectos em relação à resposta. De facto, os testes baseados na detecção de anticorpos têm uma sensibilidade muito fraca. Na melhor das hipóteses, há aí 50%, portanto é como atirar a moeda ao ar, tem a mesma sensibilidade. E, portanto, estratégia como eu vi no passado de testar e refugar animais que eram anticorpo positivo não são economicamente viáveis e não devem ser realizadas. Okay. Isso é mais ou menos consensual. Depois, existem dois outros aspectos que são importantes. Aqui, pelo menos no Sul, que é na zona em que eu trabalho, há uma população grande de produtores holandeses que, enfim, vêm, também é partilhado com eles a partir da Holanda, a necessidade de fazer o controle da paratuberculose. E então eles têm implementados programas de controle da paratuberculose, que não quer dizer que sejam totalmente eficazes, mas eles pelo menos têm programas a trabalhar e que às vezes não correm bem. Lembro-me de ainda o Pedro está ali, partilhou comigo no outro dia uma situação, não, é impossível eu ter aqui paratuberculose porque eu tenho um programa de controle. E obviamente é uma vaca magrinha, com edema submandibular, com os sinais clínicos todos, e fez-se a análise e tinha paratuberculose. Portanto, não há apresentação, bom, a minha foi, mas não há apresentação nenhuma sobre paratuberculose que não tenha uma fotografia de um iceberg. Porque os sinais clínicos, as vacas com sinais clínicos estão sempre a ponta do iceberg. Nós, se calhar, temos 5% de animais com sinais clínicos e depois temos uma população imensa de animais positivos. Positivos, não um teste, quer dizer que se estão infectados. Aquilo que eu noto, mas volto a dizer, eu trabalho, a minha realidade no Sul é um bocadinho diferente, até pela dimensão das vacarias. Eu trabalho com efetivos de 500, de 700 vacas em ordenha, de 300 vacas em ordenha, e aquilo que eu tenho notado nos últimos anos é que foi feito um investimento
relativamente frequente em pasteurizadores, seja em pasteurizadores de colostro, seja em pasteurizadores de leite de desperdício. Pronto. E, portanto, o pasteurizador de colostro não pode ir às temperaturas do outro, porque senão desnaturava os anticorpos, mas tem, de facto, sido feito um investimento nos pasteurizadores de colostro para, pelo menos através dessa via, não haver transmissão da paratuberculose. Não é? Porque aquilo é uma doença em que a transmissão é tanto mais eficaz quanto mais jovem é o animal. Uma vaca adulta dificilmente transmite paratuberculose a outra vaca adulta, mas transmite muito eficazmente a vários vitelos. Portanto, a dose infectante num vitelo é muito inferior à de uma vaca adulta. E isso leva-me ainda a uma outra temática, e eu vou-me calar porque a pergunta não tem nada a ver com isso, mas de facto o leite de desperdício tem ainda os outros problemas associados das resistências aos antibióticos. Não é? Nós estamos a expor a flora intestinal a doses subterapêuticas de antibiótico e isso vai levar, e está demonstrado que tem levado ao aumento da emergência de antibioresistências na população focal destes animais. Portanto, uma resposta muito extensa, mas espero ter mais ou menos respondido à questão. Parabéns pela apresentação, estava muito sintética e estava bastante simples e fácil de perceber. Eu às vezes, quando vejo esta parte da biossegurança, há ali uma fronteira que a mim mete um bocadinho de receio, que é quando cruza com o bem-estar animal. Que às vezes nós tentamos que estas medidas agora de alojar os vitelos em 2-a-2, em parques, tudo exige uma aprendizagem. Eu queria ainda perguntar por uma medida ainda um bocadinho mais à frente do bem-estar animal, que não sei se vamos chegar lá ou não, que é efetivamente querer-se ter os vitelos quando nascem com as mães durante algum tempo. Ou seja, então posso estar aqui a falar num período de 10 a 20 anos, mas da tua opinião, tens alguma opinião formada sobre isso? Eu não tenho. Só, já agora gostava de saber a tua opinião. Posso partilhar uma situação eu trabalhei uns anos na Escócia e havia uma vacaria perto da zona onde eu trabalhava, que até era do pai de uma aluna, enfim, foi minha aluna, e portanto eu ia lá. E o senhor começou por fazer uma vacaria biológica. Ele acreditava piamente naquilo, começou por fazer uma vacaria biológica. Depois montou um negócio de uma fábrica de gelados em que aquilo era tudo envidraçado e as pessoas iam lá e viam aquilo. Depois aquilo era tão bom que ele montou um restaurante e aquilo durante a semana era os velhotes dos centros de dias e os miúdos das escolas todos lá, e ao fim de semana, bom, aquilo dava dinheiro. E então uma das exigências que ele tinha era precisamente essa. Se temos aqui crianças e velhinhos e os pais com os miúdos, epá, os vitelinhos, coitadinhos, têm que andar com as mães, coitadinhos. E então ele instalou esse sistema. Então as vacas iam à ordenha, tinham ali uma zona de separação em que de facto o vitelo antes da ordenha era separado, a vaca era ordenhada, dava muito menos leite, não é? O vitelo, o matelão, bebia 12 litros, ou seja lá o que fosse. Pá, portanto, aquilo, mas no cômputo geral aquilo dava dinheiro, porque o homem depois tinha lá aquela malta toda a consumir hambúrgueres e os miúdos levavam para casa e não sei o quê. E eu achei aquilo, olha, isto é muito engraçado, isto de facto é aqui um conceito completamente diferente. Ele estava numa zona mais ou menos próximo de uma cidade e o homem estava-se a safar muito bem. Agora em setembro estive com um outro aluno meu antigo e estive a falar com ele. Então pá, como é que é aquela vacaria que corre bem? Ih pá, mamitos, olha, os vitelos não mamam numa vaca, não mamam na mãe. Mamam naquela, depois vão mamar naquela, depois vão... Eles mamam em quem estiver perto dela. Olha, mamitos contagiosas por Streptococcus da galáxia. Impossível de controlar. Não dá. Para a tuberculose, para a tuberculose, impossível de controlar também. Não é? Então eles andam sempre a beber leite das mães e a contactar com as fezes. Impossível de controlar. Portanto, isto para dizer o quê?
há aqui a possibilidade de fazer, nós podemos fazer as coisas da maneira que nós quisermos. Agora, temos de ter noção dos problemas que isso também pode gerar. Obviamente que os vitelos haviam de gostar muito de andar com as mães, mas se calhar não iam durar tanto tempo porque iam morrer com paratuberculose mais cedo. Portanto, temos que pensar nisso tudo. Exige muito mais conhecimento. Não sei se exige mais conhecimento, se simplesmente as pessoas têm que assumir, eu quero isto, mas isto vai levar a isto, não é? Eu com os meus alunos também, porque é que separamos os vitelos tão cedo das mães? Olha, por causa da paratuberculose, não é? Isso é bom de ver, não é? Entre outras coisas, não é? O stress também, está aqui o Rui, depois pode falar disso, não é? O stress da separação é muito maior numa vaca num vitel que já estabeleceram a ligação, mas pronto. Diana, não sei, estava ali. Posso só responder isto. Infelizmente, essa realidade dos vitelos terem que ficar com as mães pode não estar a 10 ou 20 anos, como estavas a dizer, João. A verdade é que há uma corrente na Europa que está a tentar promover que isso se torne uma realidade, a obrigatoriedade dos animais se manterem com as vacas durante X dias ou durante X horas. Isso do ponto de vista do bem-estar que estávamos a falar e do pico do stress, nós sabemos, trazemos da medicina humana, que o pico de prolactina é o que faz este binding, esta ligação materno-fetal. Por isso, o que nós, e também não tenho conhecimento suficiente para vos esclarecer em relação a isso, mas o que se sabe até agora é que provavelmente o stress vai ser maior. À parte disso, é o que estavas a dizer, do ponto de vista de biossegurança, também não é bom. Agora, se é o melhor ou não é, não está a 10 ou 20 anos. Já trabalhaste com embriões e a lógica de quem tem um animal geneticamente muito valioso é até o oposto, ou seja, faça cesariana, paga diretamente para um carrinho, é limpo e vai para uma casinha individual. Ou seja, é um oposto, ou seja, e a gente fez, mas pronto, para um mundo serve uma coisa, para o outro serve outra, onde é que está aqui o equilíbrio entre estas coisas? Que tem de haver um equilíbrio, não é? Mas a resposta às que eu estava a dizer é a ciência. Vemos o que é a ciência nos diz. Temos ainda muito a aprender, para chegar Então eu tenho um case study. Há 2 anos que os nossos vitelos são alimentados com as mamãs de substituição. Eu costumo dizer que tenho a Santa Casa Misericórdia lá, que é as vacas que estão coxas ou que têm algum problema ou que já estão a ir para refúgio porque são um pouco produtivas, dão de mamar aos vitelos. Não são as mães, portanto os vitelos são encolostrados ao nascimento com o colostro da mãe, a mãezinha vai para o trabalho delas e as coxas e aleijadas ficam a tomar conta dos vitelos. O que é que eu ganhei? Diminui drasticamente a mortalidade. A única mortalidade que tenho, ou quase, é quando corre mal, quando eu escolho mal a vaca que lá ponho e por acaso até essa não é boa mãe e lá vai um vitelo contra uma parede. E isto acontece, portanto era uma coisa que não era suposto acontecer, mas como em todas as coisas, quando fazemos mudanças, há sempre os prós e os contras. Mas os vitelos são desmamados mais cedo, ficam maiores, com uma imunidade muito melhor, muito menos problemas. Tenho um problema de diarreia de vez em quando, mas muito de vez em quando. Tenho a mesma lata já há quase 1 ano aberta, portanto, de produto para as diarreias, portanto... Pode acontecer. Claro. Para a tuberculose pode vir aí. Claro, é a tal história. Temos que ter uma exploração minimamente fechada e sabermos o que é que estamos a fazer para podermos fazer um investimento destes. Claro que também é preciso ter, como disseste, espaço, porque vai obrigar a termos mais espaço para os vitelos. Neste momento nós temos 4, 5, 6, 7 corrais com vacas e vitelos. Não pomos muito mais do que 3 vacas com vitelos, porque senão há confusão. Mas é como também disseste, que é basicamente eles mamam onde houver. Onde houver leite, eles vão mamar. Não escolham uma preferencialmente e tem corrido bem. Portanto, experimentámos com 3 numa brincadeira e agora está toda a gente assim. Há mais situações. Eu sei que
outro dia falava com um colega da Unicol, com o João Fagundes, e ele dizia-me que em algumas explorações com falta de mão de obra têm feito isso e estão contentes com os resultados. Portanto, deixam os vitelos... Mais do que falta de mão de obra, é mão de obra capaz. Porque às vezes existe a mão de obra, mas os biberons não são... Até podem ser lavados, devem ser lavados no estrume da vaca. E eu tinha esse problema. E, portanto, estou contente com o resultado. E convido quem quiser ver, pode ir lá ver. Não vão todos no mesmo dia. Bem, não havendo mais perguntas, queria agradecer ao professor Ricardo Bexiga pela excelente apresentação, sucinta, objetiva, com muitas dicas, e de um tema cada vez mais atual e importante. Íamos só dar uma pausa de 15 minutos para mudar o orador, também para outro tema bastante atual, que é com o bem-estar animal. Vamos fazer esta pequena pausa e continuamos, está bem? Muito obrigado.